1h09. Agora a gente vai de entrevista ao vivo com o deputado distrital Chico Vigilante, do PT. Ele que é o presidente da CPI dos atos antidemocráticos da Câmara Legislativa. Deputado, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado pelo convite para falar com vocês e com os ouvintes. A gente que agradece. Começo te perguntando como é que está a agenda. Amanhã tem mais depoimento na CPI, não é isso, deputado? Exatamente. Amanhã está previsto, já foi intimada a presença daquele cacique, né, que foi preso. Ele foi um dos motivos para aquela grande depredação que arruaceiros fizeram no dia 12 de dezembro. Portanto, ele está sendo convocado, já está intimado, para depor amanhã a partir das 10 horas da manhã. Perfeito. Qual que é a expectativa de vocês? Eu lembro a quem está nos ouvindo que o José Acácio Sererê Chavante, que é esse líder indígena que deve ser ouvido amanhã, foi justamente aquele líder que foi preso em 12 de dezembro do ano passado, quando houve uma tentativa de invasão à sede da Polícia Federal, depredação em equipamentos públicos e privados aqui em Brasília. O que vocês esperam que ele possa falar para contribuir com essas investigações, tanto do 12 de dezembro quanto do 8 de janeiro, deputado? Ele disse que quer falar, a gente espera que ele compareça lá para falar a verdade. Nós queremos saber quem financiou a vinda deles para o Distrito Federal, quem são os patrocinadores. Ele estava dentro daquele acampamento terrorista ali na área lindeira ao quartel-general do Exército Brasileiro. Portanto, nós precisamos que ele fale a verdade e diga efetivamente quem são os financiadores para que acontecesse aqueles terríveis acontecimentos do dia 12 e também a baderna do dia 8. Chico, a gente acompanhou ontem a 12ª fase da Operação Lesa Pátria da Polícia Federal e nessa ocasião foi preso mais uma vez o major da PM Flávio Silvestre Alencar, que era quem estava comandando ali naquele 8 de janeiro o 6º Batalhão da PM, que cuida da região central de Brasília, aqui da Esplanada, Praça dos Três Poderes. E foi encontrada, foi justamente isso que motivou a prisão dele, uma mensagem ali em um grupo de conversas em que ele dizia a outros policiais que na primeira manifestação era só deixar invadir o Congresso Nacional. Existe alguma expectativa de que amanhã seja aprovado o requerimento para que também ele deponha? Sim, nós vamos convocar ele também para que ele possa esclarecer essas informações que ele passou através de grupo de WhatsApp e se ele é um dos colaboradores para que aqueles fatos terríveis acontecessem no dia 12 e no dia 8, né? Porque como é que um policial que está lá para prestar segurança pública e vai com uma mensagem dessa dizendo que era importante a invasão do Congresso Nacional? Para quê? É a mesma coisa de você ter a polícia na rua fazendo a segurança pública e dizer para o bandido, olha, invade aquela casa ali que é tranquilo. Quer dizer, são coisas realmente inaceitáveis que ele precisa explicar. Perfeito. E, deputado, como é que está a situação do Anderson Torres? Agora solto, né, usando a tornozeleira eletrônica, muda ou surge uma nova perspectiva para que ele possa depor? Nós já decidimos que nós vamos convocar o Anderson Torres até antes do final da CPI. A CPI provavelmente irá terminar em setembro. Portanto, ao longo do mês de agosto, já que a gente vai ter o recesso parlamentar em julho, nós vamos estar convocando o Anderson Torres para que ele compareça e explique a viagem inesperada que ele fez para os Estados Unidos, por que ele era secretário de Segurança e no dia 8 ele não tinha passado o comando da secretaria para o secretário executivo, que é o doutor Fernando. Enfim, queremos saber até onde o Anderson Torres está implicado naqueles acontecimentos lastimáveis do dia 8 de janeiro. E ainda tem mais um agravante, é que no dia da baderna, no dia 12, ele era ministro da Justiça, a cidade pegando fogo, e ele estava num restaurante jantando e não teve nem o cuidado de se informar o que estava acontecendo em Brasília, quando um órgão subordinado à polícia, ou melhor, ao Ministério da Justiça, que é o prédio da Polícia Federal, estava sob ataque. Os bandidos, os criminosos querendo invadir, e ele lá jantando na maior tranquilidade, sem efetivamente se importar com o que estava acontecendo com a nossa capital e com o nosso país.
Deputado, queria aproveitar também sua presença aqui com a gente, já caminhando para o finalzinho da nossa entrevista, para te perguntar sobre essa questão do Fundo Constitucional. A gente tem visto uma grande mobilização também dos nossos deputados distritais para que possam, de alguma forma, barrar aí o Fundo Constitucional do novo marco fiscal. Agora à tarde haverá uma nova reunião, uma votação na Câmara dos Deputados, justamente para apreciar esse destaque que retira o fundo do texto do arcabouço. Estive acompanhando, inclusive, uma reunião que houve nesta semana na Asa Norte, com a bancada do DF, lideranças, o senhor também estava lá. Como é que está a expectativa? Existe alguma chance da gente, quando eu falo os parlamentares daqui do DF, virarem esse jogo quando a gente fala do Fundo Constitucional? Olha, o Fundo Constitucional, que é necessário, é fundamental para a manutenção do Distrito Federal, porque ele, de certa forma, ele disciplina a Constituição brasileira, quando está lá num artigo da Constituição dizendo que compete à União organizar e manter a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiro, a Polícia Civil e ainda colaborar com a educação e com a saúde. Isso sempre foi feito assim. Aí, com a criação do Fundo Constitucional, o que o Fundo Constitucional fez foi retirar, fazer com que não dependesse da vontade do governante de plantão a liberação desse recurso. Mas desde que o Fundo Constitucional nasceu, que ele está sob ataque, não é? Nós somos 27 unidades da federação e tem 26 que é contra o Fundo Constitucional. Inclusive são contra a maneira com que o fundo era corrigido. Nós tivemos deputados do Rio de Janeiro querendo levar um pedaço do fundo, queriam 30% do fundo. Nós tivemos um parlamentar do Distrito Federal, que depois se tornou governador, que foi o Rodrigo Hollenberg, querendo dar um pedaço do Fundo Constitucional para o entorno, e agora o Cajado, né, que é um deputado do PP, Partido Popular, o governo federal não tinha colocado essa trava, e ele colocou por conta dele, naturalmente, com apoio da maioria das bancadas que são contra o Distrito Federal. A verdade é essa. Qual que é a justificativa que o DF pode apresentar com maior força, deputado, ao que eles alegam de que o DF quer ter e tem tido privilégios com esse Fundo Constitucional? Eu não considero um privilégio, porque nós temos mais de 100 embaixadas sediadas no Distrito Federal, que cabe a gente dar condições de trabalho, de segurança e de tudo para esses embaixadores. Aqui está sediado os 3 poderes da República, Poder Legislativo, Poder Judiciário e Poder Executivo. É caro a manutenção dessas estruturas, quer seja de segurança, mesmo alguns sendo plano de saúde, mas termina desembocando na questão da saúde pública do Distrito Federal. É comum estudantes do entorno do Distrito Federal se deslocarem para estudar aqui na nossa capital, desde o ensino fundamental até o ensino superior. Portanto, a estrutura de Brasília é cara. Não é nem um favor que a União faz em ter esse Fundo Constitucional para ajudar na manutenção dessa cidade, porque é muito caro manter o Distrito Federal. Portanto, não é privilégio, e está errado aqueles que atacam dizendo que é um privilégio da capital da República. Perfeito. Vocês estão otimistas para esse encontro de hoje na Câmara? Eu tenho mais uma expectativa e uma esperança que essa situação se resolva no Senado Federal. O senador Rodrigo Pacheco é uma pessoa compreensível, ele sabe da importância, portanto eu acho que um destaque no Senado Federal para a retirada, tendo em vista que, como é retirada, não precisa voltar novamente à Câmara, portanto eu estou apostando muito mais numa ação no Senado Federal, que os senadores têm muito mais juízo do que os deputados federais. Portanto, eu espero efetivamente que o Senado Federal compreenda a realidade que Brasília vive e possa ajudar na manutenção dessa cidade, tirando o Fundo Constitucional fora das amarras do arcabouço fiscal, até porque o governo federal não tinha proposto isso. Isso é uma coisa da cabeça do senhor Cajado, que é um deputado da Bahia, um deputado do PP, que é o mesmo partido da vice-governadora. Tá aí.
Esse foi o deputado distrital Chico Vigilante, presidente da CPI dos atos antidemocráticos. Obrigada, deputado. Seja sempre bem-vindo. Muito obrigado. E, precisando, é só me chamar, que eu estou à disposição de vocês. Obrigada. Um abraço.